Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram feitas não porque você realmente queria, mas porque queria agradar alguém? Talvez tenha escolhido uma profissão, um caminho, ou até mesmo o que vestir, com medo do julgamento alheio. Essa é uma realidade muito comum e quase que invisível. Vivemos presos a essa busca constante por aprovação. Estamos tão preocupados com o que os outros vão pensar, com o medo do "e se me rejeitarem", que deixamos de ser quem realmente somos. Viramos reféns das expectativas externas, moldando nossos desejos, opiniões e até sonhos para caber naquele molde que o mundo espera. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para sair dessa prisão invisível? Que a verdadeira liberdade começa no momento em que você para de buscar a aprovação dos outros e passa a viver para si mesmo, com autenticidade e coragem? Hoje, baseado em ensinamentos milenares do estoicismo, vamos entender como parar de se importar com a opinião dos outros pode ser o primeiro passo para você conquistar uma vida mais leve, verdadeira e plena. Vamos juntos descobrir como encontrar essa força interior que ninguém pode tirar de você. Por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? Antes de aprender a se libertar, é importante entender por que essa preocupação com o que os outros pensam é tão forte em nós. Desde pequenos, somos ensinados a buscar a aprovação dos pais, dos professores, dos amigos. Essa aprovação é um mecanismo social que nos ajuda a sobreviver, a fazer parte de grupos, a sermos aceitos. Mas, ao longo do tempo, essa busca pode se transformar em uma prisão. Passamos a depender da validação externa para nos sentirmos valiosos, felizes ou completos. Isso cria um ciclo perigoso. Você faz algo não porque acredita, mas porque quer evitar rejeição. O estoicismo, uma filosofia prática de mais de 2000 anos, oferece uma visão libertadora sobre isso. Os estoicos entendiam que a única coisa que realmente podemos controlar é o que está dentro de nós. Nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes e o que os outros pensam. Isso está fora do nosso controle. Quando você começa a entender e aceitar isso, a opinião alheia perde o poder de te dominar. Você não se torna indiferente às pessoas, mas se torna inabalável diante da aprovação ou crítica externa. Passo 1. Entendendo o problema. Por que nos importamos tanto com a opinião alheia? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano é um animal social. Nossa sobrevivência dependia diretamente da aceitação e integração dentro de grupos. Pertencer a uma tribo significava proteção, comida, segurança. A rejeição poderia significar isolamento e morte. Essa necessidade profunda de pertencimento está enraizada em nossa evolução genética, tornando o medo da rejeição uma força poderosa que guia muitos dos nossos comportamentos hoje. Com o avanço da tecnologia e o surgimento das redes sociais, essa dinâmica de aceitação ganhou novas dimensões. Agora, estamos expostos constantemente ao olhar dos outros, não mais apenas ao nosso círculo próximo, mas a centenas ou milhares de pessoas ao nosso redor, virtualmente. Likes, comentários e compartilhamentos tornaram-se moedas de validação, a maneira moderna de medir o quanto somos aceitos ou admirados. Isso intensifica ainda mais nossa necessidade de aprovação, gerando ansiedade e até dependência desses sinais externos. Além disso, grande parte dessa busca por aceitação vem da forma como fomos criados. Desde a infância, somos ensinados a agradar, a ser educados, a seguir regras sociais, a evitar conflitos para sermos queridos. Muitas vezes, essa educação reforça a ideia de que nosso valor está diretamente ligado ao que os outros pensam de nós, criando uma espécie de programação para buscar a aprovação ao invés de expressar nossa verdadeira autenticidade.
Você foi treinado para ser aceito, não para ser autêntico. Essa frase nos convida a refletir sobre o quanto nossas ações e escolhas muitas vezes são moldadas para satisfazer expectativas externas, em vez de refletir em quem realmente somos. Quando nossa vida passa a girar em torno do que os outros pensam, abrimos mão de nossa liberdade interior. A aprovação externa vira uma prisão invisível que limita nossa autenticidade e espontaneidade. Muitas vezes, deixamos de tomar decisões que nos fariam felizes ou que nos levariam a crescer, simplesmente para evitar críticas, rejeições ou até julgamentos superficiais. Esse comportamento pode gerar ansiedade, estresse e baixa autoestima, porque estamos constantemente vivendo no medo do que o outro irá pensar, em vez de focar no que realmente queremos ou precisamos. Além disso, essa preocupação exagerada com a opinião alheia pode nos levar a criar uma persona, uma máscara, que nada tem a ver com nossa essência, causando um conflito interno doloroso. Os filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca ensinaram que a única opinião que realmente importa é a nossa própria consciência e integridade. Eles destacam a importância de focar apenas no que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, atitudes e escolhas, e deixar de lado tudo aquilo que está fora do nosso controle, como a opinião dos outros. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos delas. Ou seja, a opinião alheia só tem poder sobre nós se permitirmos. Assim, cultivar a autoconfiança, a racionalidade e a serenidade ajuda a romper essa dependência emocional da aprovação externa. Autoconhecimento. Entender quem você é, quais são seus valores e prioridades, ajuda a criar um filtro natural para as críticas e opiniões externas. Aceitação da imperfeição. Saber que não podemos agradar a todos e que cometer erros é parte do aprendizado. Foco no presente. Viver o momento presente e agir de acordo com seus princípios, em vez de tentar antecipar o que os outros vão pensar. Exercício diário. Sempre que sentir a ansiedade de ser julgado, pergunte-se: isso depende de mim? Posso controlar a opinião dos outros? Se não, deixe ir. Escolha sua companhia. Estar perto de pessoas que te apoiam e respeitam sua autenticidade fortalece a autoestima e reduz o medo da rejeição. Passo 2. O que o estoicismo ensina sobre isso? No vasto universo do estoicismo, uma das lições mais transformadoras é a dicotomia do controle, ensinada pelo sábio Epicteto. Ele nos oferece um mapa claro para navegarmos pelas turbulências da vida, lembrando que existem coisas sobre as quais temos domínio absoluto e outras que simplesmente não podemos controlar. Epicteto afirmava com convicção: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase simples, porém poderosa, nos liberta da ansiedade desnecessária. A opinião dos outros, os comentários maldosos, as críticas injustas, tudo isso está fora do nosso alcance. Não podemos mudar o que pensam sobre nós, mas podemos controlar a maneira como reagimos, a força com que nos mantemos fiéis a nós mesmos e o valor que damos ao nosso próprio julgamento. Imagine a energia que você desperdiça tentando agradar a todos, buscando aceitação em cada olhar, em cada palavra alheia. Essa busca incessante por aprovação é uma prisão invisível que corrói a autenticidade e rouba a paz interior. O verdadeiro poder está em aceitar que o que importa realmente é o que você pensa e sente a respeito de si mesmo. Sua autoestima deve nascer da sua integridade, das suas escolhas, da sua coragem para ser quem você é, mesmo quando o mundo não compreende ou rejeita. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, traz à tona uma verdade ainda mais profunda.
que nos convida a relativizar a importância das críticas e julgamentos externos. Logo, você estará morto, e os que falam mal de você também. Essa frase dura e ao mesmo tempo libertadora é um chamado à consciência da efemeridade da vida. As vozes que tentam nos diminuir são passageiras, tão temporárias quanto nossa própria existência. O tempo apaga tudo, e as dores causadas por opiniões negativas perdem sua força diante da imensidão do ciclo da vida. Então, pergunte-se: por que carregar o peso da opinião de alguém que não vive seus desafios, que não sente suas dores, que não está ao seu lado nas batalhas diárias? Por que ceder seu poder a quem não conhece sua jornada? O estoicismo nos ensina a cultivar um escudo invisível, feito de sabedoria e autoconhecimento, que protege nossa mente contra a invasão da crítica externa. É essa fortaleza interna que nos permite seguir firmes, serenos e centrados, mesmo diante das tempestades sociais. Não se esqueça, sua liberdade começa quando você para de buscar aprovação e passa a honrar sua própria verdade. Liberte-se da necessidade de controle sobre o que não está em suas mãos e volte sua energia para aquilo que você pode realmente transformar: seu caráter, suas escolhas, sua visão de mundo. Respire fundo e internalize. Eu não sou responsável pela opinião dos outros, mas sou responsável pelo que faço com ela. Essa é a essência do poder estoico. Esse é o caminho para a paz que você tanto busca. Passo 3. A raiz, sua identidade. Não está clara uma das principais razões pelas quais nos importamos tanto com a opinião dos outros está diretamente relacionada à nossa própria identidade, que muitas vezes ainda está confusa, instável ou mal definida dentro de nós. Quando não sabemos exatamente quem somos, quais são nossos valores mais profundos ou qual é o propósito que guia a nossa vida, naturalmente buscamos no olhar alheio um espelho que possa refletir alguma certeza. Buscamos aprovação, validação e reconhecimento como uma forma de preencher esse vazio interno que carregamos. Essa necessidade constante de agradar e de ser aceito revela uma insegurança fundamental. É como se estivéssemos andando em um terreno movediço, sempre preocupados se vamos ser aceitos, admirados ou, pelo menos, não rejeitados. Essa dependência da opinião externa cria uma prisão invisível que limita nossa liberdade e nossa autenticidade. Porém, quando conseguimos nos conectar verdadeiramente com quem somos, com nossos valores, virtudes e propósito, essa prisão começa a se dissolver. A partir do momento em que você tem clareza sobre a pessoa que quer ser, a influência da opinião alheia diminui drasticamente. Você para de ser um reflexo das expectativas externas e passa a ser uma fonte autêntica e estável de si mesmo. Imagine, por exemplo, alguém que sabe que é honesto e íntegro. Essa pessoa não sente a necessidade de provar isso para os outros. Ela simplesmente age de acordo com seus princípios, independentemente do que os outros possam pensar. Sua segurança vem de dentro, da coerência entre o que ela é e o que ela faz. Ela não se deixa abalar por críticas infundadas ou por elogios vazios, porque sabe quem realmente é. A clareza da identidade atua como uma armadura invisível contra as opiniões que tentam nos derrubar. E essa armadura é construída através do autoconhecimento, da reflexão profunda e do alinhamento constante com nossos valores. É um processo que exige coragem para olhar para dentro, para confrontar dúvidas e medos, e para escolher conscientemente o caminho que queremos seguir. Para iniciar essa jornada de autodescoberta, proponho uma prática simples, mas transformadora. Pegue uma folha de papel e escreva a pergunta: quem eu sou? Não responda pensando no que os outros esperam de você, nem no que você gostaria que fosse.
Responda com sinceridade, focando no seu caráter, nos seus valores mais essenciais, no que realmente importa para você como pessoa, independentemente de status, dinheiro ou aprovação social. Faça essa reflexão com calma, escrevendo tudo, o que vier à mente, mesmo que pareça simples ou pequeno demais. Muitas vezes, são justamente esses detalhes que revelam a essência verdadeira. Releia suas respostas e observe o que elas dizem sobre sua identidade. Essa prática, feita com honestidade, é um passo poderoso para fortalecer sua confiança interior e diminuir a dependência da opinião alheia. Lembre-se sempre, a liberdade verdadeira começa quando você para de buscar aprovação fora e passa a encontrar segurança dentro de si mesmo. Quando sua identidade está firme, você não precisa de aplausos para se sentir válido. Sua autoestima se baseia na coerência entre quem você é, no que acredita e nas suas ações. E essa é a raiz da verdadeira independência emocional. Se você chegou até aqui, é porque está em busca de evolução. Assim como os grandes sábios estoicos buscavam todos os dias se tornarem melhores do que foram ontem. E é exatamente isso que a gente faz aqui neste canal. Refletimos, aprendemos e colocamos em prática. Então, se esse conteúdo está te inspirando de alguma forma, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, o primeiro passo para mudar o mundo é mudar a si mesmo. Passo 4. Exercício estoico. O julgamento do sábio. Imagine, por um momento, que toda crítica que você recebe fosse entregue para um grande filósofo estoico como Sêneca para ser avaliada. Como será que ele reagiria diante daquela opinião que, para você, parece pesada ou até mesmo ofensiva? Será que ele simplesmente ignoraria qualquer crítica? Ou será que ele a ponderaria com calma, buscando extrair algum ensinamento ou verdade útil? Esse exercício convida você a agir como um sábio, filtrando as críticas que chegam até você para entender se elas realmente merecem sua atenção, ou se devem ser deixadas de lado para proteger sua paz interior. Afinal, nem toda opinião alheia merece ser levada a sério. Muitas vezes são reflexos de inseguranças, mal-entendidos ou até mesmo má intenção. Para fazer esse filtro com clareza, pergunte-se com honestidade: a crítica é verdadeira? Será que há uma parte real, um ponto legítimo naquela crítica? Nem sempre a verdade está no tom da mensagem, mas é possível encontrar ali uma oportunidade para melhorar. Reflita-se, no fundo, aquele comentário revela algo que você pode aprender. Caso contrário, descarte-o. A pessoa que critica é sábia, nem toda opinião vale o mesmo. Uma crítica vinda de alguém com experiência, conhecimento e boa intenção pode ser um presente valioso. Por outro lado, se vem de quem age por impulso, inveja ou falta de entendimento, não deve ter poder sobre você. Pense: eu ouviria um conselho dessa pessoa. Se a resposta for não, por que dar ouvidos à crítica? Isso vai importar daqui a 5 anos? Olhe para o futuro e questione-se: esse comentário terá impacto duradouro na minha vida? Muitas dessas vezes, preocupações e opiniões alheias parecem gigantescas no momento, mas com o passar do tempo se tornam pequenas e irrelevantes. Isso ajuda a colocar tudo em perspectiva e evitar dramas desnecessários. Imagine-se então vivendo com essa postura de sabedoria. Quando ouvir uma crítica, seu primeiro impulso não será reagir com emoção ou insegurança, mas pausar, respirar e refletir. Você se torna dono da sua mente, um verdadeiro guardião do seu equilíbrio emocional. Na próxima vez que alguém fizer um comentário que mexa com você, pare e faça esse julgamento interno. Escreva mentalmente ou em um caderno as 3 perguntas acima e responda com sinceridade.
Com o tempo, essa prática fortalecerá sua resiliência e fará com que você valorize apenas aquilo que realmente importa. Frase para guardar: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Epicteto. Lembre-se, sempre, você tem o poder de escolher o que deixa entrar na sua mente e no seu coração. Não se torne escravo da opinião alheia. Seja como o sábio que escuta, analisa e só então decide o que merece sua atenção e sua paz. Passo 5. A aplicação na vida real. No trabalho. Quantas vezes você já se pegou tentando agradar todo mundo no ambiente profissional? Essa busca constante pela aprovação dos outros pode te afastar do verdadeiro propósito, ser excelente no que você faz. A excelência não é um ato de ego, mas uma expressão da sua dedicação e competência. Quando você entrega seu melhor, o respeito não precisa ser solicitado. Ele simplesmente surge, naturalmente, como reconhecimento sincero. Ser firme nas suas convicções é um ato de coragem. Nem sempre será fácil ou popular, mas é necessário. Pessoas que mudam de opinião a cada vento ou que se curvam para agradar a todos perdem a força e o respeito. Lembre-se, aquele que se importa demais com a opinião dos outros não tem sua própria voz. Mantenha-se firme, mesmo que às vezes isso te coloque em posição de isolamento temporário. O verdadeiro reconhecimento vem para quem sabe se posicionar com integridade nos relacionamentos. Relacionar-se não significa perder sua essência para se encaixar no desejo alheio. Muito pelo contrário, amar de verdade é respeitar a autenticidade do outro com todas as suas qualidades e imperfeições. Quando você tenta se moldar para caber na expectativa do outro, está trocando sua liberdade por uma ilusão passageira de aceitação. Esse preço pode ser alto demais. Desgaste emocional, ansiedade, sensação constante de inadequação. O verdadeiro amor não cobra máscaras, não exige renúncia da sua identidade. Como disse Carl Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Valorize quem você é e permita que as pessoas se aproximem da sua verdade. Nas redes sociais, estamos vivendo na era da exposição digital, onde cada postagem, cada like parece ditar nosso valor. Mas é fundamental lembrar que a vida real acontece fora das telas. Postar menos e viver mais é um convite para que você reconecte com o momento presente, com as sensações reais e as relações genuínas. As curtidas e comentários podem gerar uma sensação momentânea de prazer, uma pequena dose de dopamina que logo passa e deixa um vazio. É a dopamina barata, o combustível superficial que não sustenta sua autoestima verdadeira. Não permita que sua felicidade dependa do que os outros pensam ou aprovam no mundo virtual. Seja senhor do seu tempo e das suas escolhas. Como um sábio já disse, não se deixe escravizar pelo aplauso efêmero. Busque a paz que nasce do silêncio interior. Passo 6. Treinando a indiferença estoica, um dos pilares fundamentais do estoicismo para conquistar a tranquilidade emocional é o treino da indiferença. A capacidade de permanecer inabalável diante das críticas, julgamentos e opiniões, que não estão sob nosso controle. Esse treino começa com a poderosa prática da premeditação dos males. Reserve um momento para imaginar, com todos os detalhes possíveis, que hoje você será criticado, questionado e até rejeitado. Visualize as palavras duras, os olhares de desaprovação, a sensação de desconforto que isso pode causar. Esse exercício não tem a intenção de gerar medo ou ansiedade, mas sim de criar uma armadura mental que diminui o impacto emocional quando situações adversas realmente acontecerem. É um convite para encarar a realidade com coragem e sabedoria,
em vez de ser pego de surpresa. Em seguida, exercite a visualização negativa, um método que nos desafia a pensar o pior cenário possível. E se todas as pessoas que conheço, ou até mesmo aquelas que considero importantes, passassem a me odiar? Se minha reputação fosse destruída, será que isso diminuiria meu valor enquanto pessoa? Essa reflexão nos faz entender que o verdadeiro valor não está em ser amado ou aceito por todos, mas em manter a integridade, a virtude e a coerência com nossos princípios, mesmo diante da adversidade. Afinal, a aprovação externa é efêmera, instável e muitas vezes baseada em percepções superficiais. A sabedoria estoica nos ensina a não depender dessas coisas externas para nossa paz interior. Outro conceito essencial é o contemptus mundi, uma expressão que pode soar forte, mas que representa uma forma profunda de desapego, o desprezo saudável pelo que é externo, mutável e muitas vezes fora do nosso alcance. Não se trata de desprezar pessoas ou situações com raiva, mas sim de cultivar uma atitude de indiferença perante aquilo que não podemos controlar: opiniões, fofocas, vaidades e conflitos alheios. Ao adotar essa postura, você protege sua mente e seu coração de serem escravizados por coisas triviais e transitórias. Você aprende a investir seu tempo, energia e emoções no que realmente importa: seu crescimento pessoal, suas virtudes e seu bem-estar interior. Nunca esqueça, você é mais forte do que a opinião de qualquer pessoa. A liberdade verdadeira nasce da consciência de que o controle está dentro de você, nas suas escolhas e reações. Ninguém pode obrigar você a se sentir inferior, inseguro ou angustiado por causa do que outros pensam ou dizem. O poder está em sua capacidade de escolher o que aceitar, o que rejeitar e o que simplesmente deixar passar como água sobre a pedra. Portanto, pratique diariamente essa indiferença ativa, não como um ato de desdém, mas como um exercício de sabedoria. Lembre-se, a serenidade é conquistada quando paramos de dar poder ao que é externo e passamos a cultivar a força que vem de dentro. A vida pode lançar pedras, críticas e tempestades, mas sua alma permanece firme como uma rocha inabalável. Essa é a essência do estoicismo aplicado no cotidiano. Passo 7. Fortalecendo o caráter para viver uma vida plena, significativa e alinhada com o que realmente importa. O estoicismo nos ensina a fortalecer nosso caráter, alicerçando nossas atitudes e decisões em virtudes sólidas e imutáveis. Essas virtudes, coragem, sabedoria, justiça e temperança, não são apenas conceitos abstratos, mas guias práticos para o dia a dia, ferramentas para enfrentar as dificuldades e construir uma vida de valor. Coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de avançar apesar dele. É a força interna que nos permite encarar desafios, adversidades e críticas sem nos abalar ou recuar. A coragem é o que nos faz levantar depois de cada queda, persistir mesmo quando tudo parece perdido e seguir em frente com determinação inabalável. Como disse Sêneca, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Sabedoria é o farol que ilumina nosso caminho em meio à confusão e ao caos. Ela nos ajuda a entender o que está sob nosso controle e a aceitar o que não podemos mudar. É a habilidade de avaliar situações com clareza, aprender com os erros e agir com prudência e racionalidade. A sabedoria nos protege das decisões impulsivas, das emoções descontroladas e das influências externas que nos desviam do nosso verdadeiro propósito. Justiça é o pilar que sustenta nossas relações com os outros e com a sociedade. Ser justo é agir com honestidade, equidade e respeito, reconhecendo o valor intrínseco de cada ser humano. É cultivar a empatia e o senso de responsabilidade,
entendendo que nossas ações impactam não só a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. A verdadeira justiça busca o equilíbrio e o bem comum, colocando a integridade acima do interesse próprio. Temperança, ou autocontrole, é a virtude que mantém nosso espírito equilibrado. Ela nos impede de sermos dominados pelos excessos, pelos vícios e pelas paixões desmedidas. A temperança nos ensina a dosar nossos desejos e emoções, a manter a mente calma mesmo diante das tentações e a preservar a clareza interior necessária para agir com discernimento. Como Marco Aurélio aconselhou, domine seus desejos e você dominará a si mesmo. No estoicismo, a virtude é o único bem verdadeiro e inabalável. Diferente das riquezas materiais, da fama efêmera ou dos prazeres passageiros que podem desaparecer a qualquer momento, as virtudes permanecem firmes e são a fonte genuína de felicidade, serenidade e liberdade interior. Cultivar a virtude é cultivar a própria alma, construindo uma fortaleza interna que nenhum vento externo pode derrubar. Quando você vive de acordo com essas virtudes, você já alcançou a verdadeira vitória. Uma vitória que não depende do reconhecimento alheio, das circunstâncias ou da sorte, mas sim da sua própria integridade e compromisso consigo mesmo. Essa é a essência da liberdade estoica. Não ser escravo das opiniões, críticas ou aplausos dos outros. Como Epicteto sabiamente disse, o estoico não busca aplausos, ele busca integridade. É a integridade que garante paz interior, confiança e respeito próprio, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Ela é o alicerce que sustenta a autenticidade e a força moral. Fortalecer o caráter é um processo contínuo e profundo, que exige prática diária, reflexão e coragem para confrontar nossas próprias fraquezas. Cada desafio, cada escolha difícil é uma oportunidade para reafirmar nossas virtudes e crescer como indivíduos. A jornada do estoico é uma jornada de autoaperfeiçoamento constante, onde a verdadeira medida do sucesso está na coerência entre nossos valores e nossas ações. Passo 8. A essência do estoicismo. Respeito, ação e liberdade interior em tempos de agitação, ansiedade e excesso de distrações. Encontrar um caminho de clareza e firmeza interior pode parecer um desafio quase inalcançável. No entanto, os ensinamentos milenares do estoicismo continuam oferecendo uma bússola moral para quem busca serenidade, coragem e sentido na vida. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, 3 pilares dessa filosofia, nos deixaram frases atemporais que, mesmo séculos depois, ainda iluminam as complexidades da existência humana com surpreendente simplicidade e profundidade. Epicteto, ex-escravo, que se tornou mestre da razão e da liberdade interior, nos presenteia com a frase: se você quer ser respeitado pelos outros, comece respeitando a si mesmo. Essa afirmação nos convida a uma reflexão poderosa sobre a origem do valor pessoal. Em vez de buscar validação em aplausos externos ou aprovação social, o verdadeiro respeito nasce de uma relação íntegra consigo mesmo. Respeitar-se é um ato de coragem. É saber dizer não quando necessário, é manter os próprios princípios, mesmo quando isso não agrada aos outros, é ser fiel à própria consciência, mesmo em meio à pressão do coletivo. Esse autoconhecimento e autoaceitação são o solo fértil sobre o qual se constrói uma vida digna. Marco Aurélio, imperador de Roma e exemplo vivo de um governante filósofo, nos oferece uma verdade simples, mas transformadora. Não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Em vez de nos perdermos em teorias, julgamentos alheios ou discussões intermináveis sobre moralidade, ele nos convida à ação concreta. A ética, para o estoico,
não está no discurso, mas na prática. Ser um bom ser humano é uma decisão que se renova a cada dia, em cada gesto, em cada escolha. Trata-se de viver com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. De ser justo, mesmo quando não é conveniente. E de fazer o bem, não porque é recompensado, mas porque é o certo. Sêneca, grande pensador e conselheiro político, nos confronta com uma verdade que muitos evitam. A felicidade é alcançada quando você para de depender do que está fora. Quantas vezes vinculamos nossa paz ao comportamento de outras pessoas, às circunstâncias ideais, ao sucesso profissional ou aos bens materiais? O estoicismo nos ensina que tudo aquilo que está fora do nosso controle é instável, impermanente e ilusório como base de felicidade. A verdadeira liberdade, segundo Sêneca, nasce quando nos desprendemos dessas amarras externas e cultivamos uma vida baseada na virtude, na razão e na serenidade diante do que não podemos mudar. Essas 3 frases não são apenas reflexões bonitas, elas formam um verdadeiro manual de vida. Elas nos orientam a construir uma base sólida de respeito próprio, a agir com coerência e coragem moral, e a encontrar felicidade naquilo que realmente está sob nosso domínio, nossas atitudes, nossos valores e nossa visão de mundo. O estoicismo não nos ensina a evitar o sofrimento, mas a enfrentá-lo com dignidade. Não nos promete uma vida fácil, mas uma vida significativa. Ele nos desafia a sermos protagonistas do nosso destino, a mantermos firmeza diante das tempestades da vida e a transformarmos adversidades em oportunidades de crescimento. Em tempos em que muitos se sentem perdidos, sobrecarregados e desconectados de si mesmos, as palavras dos estoicos surgem como um chamado à reconexão com o que é essencial. Viver como um estoico é lembrar todos os dias que a verdadeira força não está no controle do mundo, mas no domínio de si.